Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso canal. Eu me chamo José Xedan e te convido a seguir conosco em nossa caminhada. Pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre Francisco de Assis. Francisco de Assis foi um frade mendicante da Itália, em Assis. Ele era filho de Pietro Bernardone, um rico comerciante de tecidos. E ele foi educado para ser cavaleiro. Mas o que acontece? Quando ele vai para a batalha, ele cai ardendo em febre e é reconduzido para sua casa. Lá ele ouve uma voz que lhe diz: Francisco, Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. Então, assim que Francisco melhora, ele vai até a igrejinha de São Damião, que está em ruínas, e começa a reconstruí-la. E lá, na igrejinha, vão chegando alguns amigos das antigas, os amigos de farra, e alguns se juntam a ele. Até que São Francisco percebe que a voz não lhe falava daquela igrejinha física, mas da igreja Corpo Místico de Cristo, da Igreja Católica Romana, que estava em ruína, cheia de corrupções e cheia de luxo. Então Francisco, que não era nenhum acadêmico, nenhum literato, ele lê literalmente e grosseiramente o Evangelho e se despe de tudo. Tem um famoso episódio onde Francisco está pegando os tecidos do pai e doando para os mendigos, e o pai tira o cinto, começa a escorraçá-lo até a praça da cidade. E então Francisco tira toda a roupa e diz: não quero mais nada seu. E o bispo lhe cobre com o manto. E então, a partir deste dia, o bispo torna-se protetor de Francisco. Até que, finalmente, a ordem de São Francisco é aprovada pelo Papa Inocêncio III, quando os frades maltrapilhos, companheiros de Francisco, vão até Roma e entram na Basílica. O Papa manda eles irem embora, esse bando de maltrapilhos. Mas o Papa, no dia seguinte, tem um sonho e vê a grandiosidade de Francisco e manda que lhe chamem de volta, e a ordem de Francisco é então reconhecida e se torna a ordem dos frades menores. Com o crescimento da ordem, Francisco tem a necessidade de ordená-la. Então ele escreve a única coisa que ele escreveu em toda a sua vida, que é a sua bula, a regra de São Francisco. Os escritos de São Francisco foram editados pela Vozes. Colocarei aqui na descrição do canal. E no fim da vida, como não poderia deixar de ser, Francisco recebe os estigmatas em suas mãos e em seus pés, os mesmos que Jesus Cristo recebeu na Santa Cruz. E agora, algumas indicações de livros. O Pobre de Deus, de Nikos Kazantzakis. Esse livro dá para ver? Esse livro é um romance sobre a vida de Francisco
e o seu companheiro inseparável, irmão Leão. São Francisco de Assis, do Jacques Le Goff. Le Goff, ao contrário de um literato, tenta encaixar Francisco no contexto de sua época, mostrando como a situação econômica e política da época propiciou que Francisco se tornasse um frade mendicante. Esse aqui eu adorei, O Caminho de Assis, do ator Ciro Barcelos, aonde Ciro narra como ele foi a Assis para conhecer a cidade e montar a sua peça teatral, mas lá pelas tantas ele teve um súbito desmaio, foi cuidado pelos frades capuchinos e decidiu passar um ano junto com eles. E finalmente, Vida de São Francisco, do Tomás de Celano. O Tomás de Celano foi discípulo e contemporâneo de Francisco, e como toda legenda áurea, ele conta os milagres e feitos de São Francisco, como quando ele apaziguou um lobo que atormentava a cidade e o lobo se tornou amável, o irmão lobo, e outros contos interessantes, como quando ele pregou para os pássaros, e os pássaros paravam para ouvir a sua pregação. E também eu não poderia deixar de falar do famoso filme Irmão Sol, Irmã Lua, de Franco Sefirelli, que conta a juventude de Francisco até o reconhecimento da ordem pelo Papa Inocêncio III. Tá legal, pessoal? E este anel aqui, ó, é o Anel de Tucum. Tem um filme também muito legal no YouTube chamado Anel de Tucum. E importantes frades mendicantes foram o Frei Leonardo Boff, aqui no Brasil, e o Frei Beto. Tá bom, pessoal? Paz e todos os bens.